Como é que eu posso começar a ensinar a produção de texto se a minha turma ainda nem está alfabetizada? É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube e já alfabetizei crianças, tanto lá quanto aqui. Antes de te falar recursos, métodos, o que a BNCC diz sobre isso, eu vou te convidar a vir estudar comigo, aprender a fazer um planejamento que respeita uma sequência didática para que o seu aluno aprenda de verdade. Mas eu não vou ficar falando muito disso não, porque se eu for falar tudo que tem lá no curso, a gente nem vai ter tempo. Então, eu te convido a clicar no link na descrição do vídeo para você ver que bacana é o curso de BNCC. Bom, vamos falar então da produção de texto. Primeiro ano, segundo ano, trabalham produção de texto? Sim, trabalham. Mas como se as crianças ainda nem estão alfabetizadas? Nós vamos chegar nesse ponto. E eu vou te sugerir algumas atividades, ok? Bom, para começar essa conversa, nós precisamos entender que a produção de texto nos anos iniciais é diferente daquela produção de texto que prepara para o Enem. Aqui não é uma produção de texto dissertativo, argumentativo. Aqui a gente vai produzir textos conforme a gente trabalha com gêneros textuais. Se você fizer uma leitura desatenta da BNCC, você vai ter a impressão que algumas habilidades se repetem. Mas, na verdade, elas trazem os mesmos gêneros textuais com habilidades diferentes. Como assim? Você vai ver lá no eixo leitura, você vai ver, na prática de linguagem e tal, leitura, você vai ver que existe ler e compreender de forma autônoma, com a ajuda dos colegas e do professor, bilhetes, convites, entre outros gêneros da vida cotidiana. Depois você vai ver na produção de texto, na escrita, escrever com a ajuda do professor, colaboração com os colegas ou autonomamente, textos, convite, bilhete, cartão, dentre outros textos da vida cotidiana. Então, a gente vai estudar um gênero textual e depois a gente vai produzir um gênero textual, produzir um texto daquele gênero textual. Então, você vai trabalhar um convite. Faça a leitura do convite, entenda os elementos dele, a diagramação, para que ele serve, É muito importante trabalhar com a criança a finalidade, trabalhar a estrutura, Como é que se distribui no papel. Um convite é completamente diferente de um poema, que é completamente diferente de uma receita, que é completamente diferente de um texto em prosa, de uma notícia ou de um conto. Então, a gente vai ensinar para a criança essa estrutura. Eu gosto de trabalhar lá no curso de BNCC, quem fez essa pergunta é a aluna do curso, lá no curso de BNCC a gente tem esse modelo, do quadro dos gêneros textuais. Esse quadro a gente vai preencher com o aluno que seja lá do primeiro ano até o quinto, não importa. Só vai mudar os gêneros que a gente trabalha, Mas a gente vai preencher. Qual que é o gênero textual? Para que ele serve? Como é que ele está? Como é que ele é escrito? Quais são as características? E alguns exemplos para que a criança tenha referência. Por que esse quadro ele é importante? Porque alguns gêneros textuais a gente percebe que é pela característica. A criança identifica pela característica. Quer um exemplo? O conto de fadas, era uma vez, é conto. O poema, a criança vê lá os bloquinhos, as estrofes, não escreve até o final da linha, tem rima, poema. Às vezes é música, mas é poema, Aquela característica faz a criança lembrar que é um poema. Agora existem outros textos, por exemplo, convite, bilhete, cartão. São 3 gêneros textuais que em características se parecem demais. Então, como é que a gente vai definir qual é qual? Pela finalidade. Bilhete dá um recado, convite chama para alguma coisa, cartão é uma homenagem,
mensagem, é um carinho, né? Então, a gente aqui vai separar pela finalidade. E aí, por que eu falei desse quadro? Porque depois de estudar muito bem cada gênero textual, nós vamos escrever, produzir textos daquele gênero. Então, a gente vai produzir, depois a gente vai usar aquele quadrinho que a gente completou com característica, finalidade, para ver se o nosso texto está bom. Claro que a criança de primeiro e segundo ano não vai fazer isso com autonomia, vai precisar de ajuda do professor. Mas vejam só, esse texto cumpriu a finalidade, era um convite, ele chamou alguém, ele informou, ele tem todas as características de um convite, ele informou para a pessoa que eu estou chamando o lugar, o horário, qual que é o objetivo. Então, a gente vai fazer essa revisão do texto e se o texto não estiver bom, a criança vai tirar 0? Não, se o texto não estiver bom, ele vai ser refeito, a gente vai acrescentar o que falta nele. É assim que a gente aprende, né? Ludmila, falou bastante, já entendi que a gente primeiro trabalha o gênero textual, depois faz a produção de texto. Mas e a questão das crianças ainda não lerem? Então, professor, deixa eu te dizer uma coisa. Lá no primeiro e no segundo ano, isso não é absoluto, mas a gente começa assim. Nós fazemos a produção de texto coletiva. Como é essa produção de texto coletiva? Os alunos vão ditando para o professor e o professor é o escriba que vai escrevendo no quadro. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente estudou, a gente leu, a gente fez e agora eles vão ditar para a gente escrever no quadro. Quais são os cuidados que a gente precisa tomar? A gente precisa tomar o cuidado para as crianças não falarem demais, não renderem demais. Então, um coleguinha levantou a mão e falou uma coisa, o outro levantou e falou a mesma coisa, você diz, olha, isso já foi dito com palavras diferentes. Alguém acha que a gente pode mudar aqui, colocar uma palavra que ele usou nessa frase naquela que o colega já usou? Isso aí pode acontecer, mas a gente tem que tomar cuidado para não se estender demais, senão as crianças não conseguem depois anotar, tá? Então, o professor escriba, a gente vai escrever no quadro. Depois que todas as crianças deram as suas ideias e falaram, a gente, antes de pedir para elas copiarem, a gente vai olhar, vai ler com as crianças, vai ensinar a pontuação que elas ainda não sabem, vai mostrar para elas que a gente pode evitar algumas repetições. Então aqui ó, a gente falou lobo, 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 vamos colocar diferente, o lobo, o predador, o animal faminto, e aí eles, né? A gente vai ensinando a criança a substituir, vai ensinando a criança a riscar, tirar algumas frases e tal. E na hora que o texto estiver pronto, a criança vai copiar. Mas o aluno do primeiro ano vai copiar do quadro? Vai copiar do quadro. O aluno de primeiro ano já precisa aprender. Está na Base Nacional Comum Curricular, tá? Tem gente que acha que isso não é usual, que não tem mais isso. Tem sim. A criança precisa aprender a escrever, a codificar e decodificar, mas ela também precisa transcrever com precisão palavras e textos do quadro. Isso está lá também, tá bom? Bom, e aí a criança vai copiar aquela produção de texto. Você pode fazer isso com vários gêneros textuais, fazer isso várias vezes, até que a sua criança consiga escrever sozinha, mesmo que vá necessitar de correções, né? Lógico, sempre vai, mas no início a gente faz a produção coletiva. Quando eu estou com quarto, quinto ano, terceiro, eu trabalho a produção coletiva? Também trabalho, só que não o tempo todo. Então, o gênero que eu estou vendo que eles estão com dificuldade, eu faço uma produção coletiva primeiro, depois eu deixo eles fazerem uma produção sozinhos, né? Proponho uma outra situação para fazer uma produção sozinhos. Então, criança, né, de primeiro ano ainda não lê, ainda não escreve. Criança de segundo já lê, já escreve, mas é pouco, ou são poucos que já leem e já escrevem. Como que a gente vai fazer? Produção coletiva, professor escriba. Criança dita e você faz no quadro. Agora espera. Eu falei que eu ia ensinar alguns recursos para vocês e eu vou fazer isso sim, tá bom? Por quê? Mesmo a criança ditando, mesmo o professor escrevendo, revisando todo o texto,
vezes a gente percebe que tem uma pobreza de vocabulário ou que a criança tem uma dificuldade de conectar as ideias, coerência, coesão e tudo mais. Então, o que a gente pode, o que a gente precisa fazer aqui? O texto narrativo, porque quando a gente fala em produção de texto, a gente pensa muito na produção do texto narrativo. Escrever um conto, escrever um relato, escrever uma historinha. Acabei de dizer para vocês que não é só isso, que a gente trabalha muito mais uma diversidade de gêneros textuais. Mas as crianças também precisam aprender a escrever textos narrativos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai trabalhar com as crianças primeiro os elementos da narrativa, né? Você que perguntou é uma aluna do curso de BNCC, nós temos uma oficina de leitura de elementos da narrativa. Se você tiver participado da oficina de jogos, você também tem um material para fazer um jogo com os elementos da narrativa. Então é o seguinte, os elementos da narrativa, né? Lugar, tempo, lugar, personagem, conflito gerador do enredo, o desenrolar, esqueci o nome, mas né, as soluções que as pessoas tentam para aquele conflito, o desfecho e às vezes até uma conclusão, né, que é diferente do desfecho, são importantes para que a criança consiga produzir. Ela identificar isso antes em textos lidos vai ajudá-la a produzir melhor. Um texto narrativo excelente para isso são as notícias, porque a notícia, ela destaca esses elementos num primeiro parágrafo, num lead. Então, ler notícias, identificar esses elementos e depois partir para outras coisas é interessante também. Conflito gerador, às vezes, gera muito conflito entre as crianças. Conflito gerador, às vezes, gera dificuldade. É um problema da história, né? Se a Chapeuzinho Vermelho tivesse obedecido a mamãe, tinha história? Não tinha. Só tem história porque ela passou pela floresta e encontrou com o lobo, né? Se o pai da Bela Adormecida tivesse convidado todas as fadas do reino, tinha história? Não tinha história. Ia nascer uma menina, ia crescer uma menina, ia virar rainha e acabou, né? Então o conflito gerador é aquele problema que acontece. Se não tiver história, não tem problema. Se o patinho tivesse nascido bonito, não tinha história. Era só mais um patinho bonito e viveu e pronto, e acabou, né? Então, esse conflito gerador, o desfecho é como é que isso se resolve. E a conclusão é quando, além do desfecho, né, a gente tem uma conclusão. Por exemplo, nas fábulas, né, e tudo mais. Bom, é importante que a gente entenda aqui que não vai adiantar ficar falando com a criança. Sua história tem que ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Uai, começo é onde começou, meio é por aqui assim e fim é aqui. Né? Toda história tem começo, meio e fim. É mais interessante você mostrar para a criança que a história precisa ter uma introdução, que é uma apresentação dos personagens, do lugar e do tempo. Um desenvolvimento, que é o conflito e a resolução do conflito, e uma conclusão, que é o final da história, a mensagem que a gente tirou disso. Começo, meio e fim é muito abstrato para a criança entender. E você, fazendo ali oficina de leitura, trabalhando a interpretação de texto, vai dar condição para o seu aluno aprender mais e conseguir estruturar bem esse texto, mesmo que seja oralmente para você escrever no quadro. A questão do vocabulário, às vezes as crianças fazem com vocabulário muito pobre, ficam colocando aí eu escrevo aí, mas eu falo com eles, a gente vai tirar esse aí agora e vai colocar outra coisa, ou a gente vai simplesmente tirar esse aí, porque na escrita a gente não fica usando aí, né? E a questão do vocabulário, antes de começar a produção de texto, você pode fazer uma tempestade de ideias com as crianças. Então, por exemplo, nós vamos escrever um texto sobre a coruja. O que a gente sabe sobre coruja? Vamos falar palavras que lembram coruja? É animal noturno, é caçador, enxerga muito bem, é ave, é fofinha, deixa falar o que eles quiserem.
Na hora de escrever, a gente vai ter as palavras noturno aqui na nossa memória, elas estão vivas na memória para serem usadas. Quando a gente vai escrever poemas, canções, paródias, a gente faz essa mesma tempestade de ideias, só que não com palavras, com rimas, para que a gente tenha à nossa disposição rimas que vão fazer sentido naquele contexto que a gente está trabalhando. No início, com as crianças pequenas, a gente pode trabalhar atividades como os recontos. Então a gente conta uma história, a criança reconta, ou a gente propõe que elas contem um caso que aconteceu com elas, também é interessante. A gente pode trabalhar a sequência, aquela tirinha que tem uma sequência ali de 3 imagens, você acha milhares no Google. Sequência de 3 imagens para que a criança escreva, um pouquinho sobre cada quadrinho e ali ela monte uma produção de texto. A gente pode fazer uma produção de texto através de perguntas. Você faz algumas perguntas que a criança vai respondendo ali, corrente ali no texto, e vai formar um texto. Essas perguntas, elas vão ser perguntas que vão ali buscando elementos da narrativa para que a criança coloque no texto e estruture o seu texto. Então, isso tudo vai te ajudar a começar a produção de texto com as crianças. O segredo para a criança que não lê é que é você quem escreve e ela copia, tá bom? Mas você vai escrever a ideia delas, o que elas estiverem ditando. E vale também, de vez em quando, mandar para casa, a criança fazer pequenas produções com a ajuda dos pais, porque aí vai ter uma atenção individual também. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a resolver esse problema e que os seus alunos aprendam, se desenvolvam e gostem muito de escrever. Se você gostou do vídeo, então é muito importante para o canal que você deixe o seu joinha, faça seus comentários, compartilhe com outros professores que também estão passando pela mesma situação. Me segue lá no Instagram para a gente ter um contato mais próximo. Um grande beijo e até a próxima!